A gente está aqui ao lado do governador Eduardo Leite, que gentilmente parou. Temos um evento acontecendo ali atrás, aqui dentro do Harvard Club, em Nova York, onde estão o ex-presidente Michel Temer, ministros, senadores importantes, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governador gentilmente vai atender o timeline, porque hoje, governador, aqui em Nova York tem um evento muito relevante para o Rio Grande do Sul. Já expliquei aqui, né, Potter, PG, numa metáfora com relacionamento, se alguém está solteiro e ir para o jogo, essa pessoa precisa circular. Se ela estiver em casa, as chances dela conseguir um par, um match, elas são menores. Então é isso que o Rio Grande do Sul veio mostrar. Não o governador, não. O Rio Grande do Sul que está para o jogo. Hoje, pela primeira vez, essa semana, a Brazilian Week tem um evento específico para o Rio Grande do Sul. Governador, o que a gente vai mostrar para tentar atrair os investimentos e dar esse match? Bom dia. Bom dia, o timeline e a sua informalidade nos ajudam aí com essas metáforas a poder fazer com que as pessoas entendam. Porque naturalmente quando há essas viagens de missão internacional para negócios, sempre surgem aquelas críticas, está viajando, está passeando, enfim. Não tem nada de passeio aqui, são 17 agendas ao longo desses dias que nós temos participando de eventos de bancos, fundos de investimento e com o nosso próprio evento, que é o RS Day, onde a gente aproveita que circulam por aqui aqueles que tomam a decisão, né, sobre para onde vão os recursos. Eu vi que tu sinalizaste isso, inclusive, nessa fala na tua coluna, Kelly, para o Estado poder mostrar não apenas a sua reconstrução, mas também tudo aquilo que a gente está fazendo para tornar o ambiente de negócios mais favorável e atrair investimentos. É importante lembrar que no ano passado, em função do desastre do evento climático, a audiência foi muito grande sobre o Rio Grande do Sul no desastre. E ela não tem o mesmo tamanho sobre a reconstrução. Então, as pessoas muitas vezes ficam com a imagem de um estado que foi fortemente atingido por enchentes, e não registram aquelas imagens e não percebem que o Estado já está retomando, está voltando com força. Esses primeiros 3 meses do ano, né, tenho salientado isso aqui, por onde circulam, a gente já foi capaz de gerar mais empregos do que todo o ano passado. Foi o 3º estado que mais gerou empregos no Brasil, foi o Rio Grande do Sul, e nós somos a 6ª população. Então, a gente compartilha esses dados, essas informações, o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul, e com isso temos a expectativa de atrair as atenções para aqueles investimentos que são liderados pelo governo, sejam as concessões, como as concessões de estradas, e nós temos 2 blocos de concessões rodoviárias que vão vir pela frente ainda neste ano, concessão de aeroportos que a gente está fazendo, o aeroporto de Santo Ângelo e Passo Fundo. Eu vou lhe interromper porque o governador do Espírito Santo está passando aqui atrás e eu acho que o senhor já me disse isso. Se a gente não estivesse aqui, talvez não, é provável que não sentissem a nossa falta. Mas como outros estados estão aqui, o Renato Casagrande acabou de passar, a gente precisa se mostrar. O senhor estava falando das concessões, mas aproveitei que ele passou atrás. Acho que está muito bem a tua colocação, porque dado que eu tenho, são 8 ou 9 governadores circulando por aqui, como eu disse. Tem encontro muito entre os próprios brasileiros, sim, porque os bancos... Isso aqui começou com algum dos bancos brasileiros começando a fazer conferências aqui em Nova York na semana, e outros bancos aproveitaram que as pessoas estavam vindo para cá, começaram a fazer, e aí foram abrindo vários eventos e virou uma semana brasileira aqui em Nova York, com muitos eventos de circulação daqueles que, como eu disse, definem para onde vão os recursos. E aí, claro, né, os governos começaram a circular por aqui também, governadores, eventualmente prefeitos, né, de capitais estão também circulando, e isso é um posicionamento importante, como você falou, quem está solteiro tem que estar na pista circulando. Não é que a gente esteja solteiro, mas na verdade o Estado está sempre aberto, né? Eu estou falando aqui também do Estado, naturalmente, está sempre aberto para fazer negócios, e isso é importante, estar onde as decisões são tomadas. Deixa eu aproveitar, o senhor é muito atento, claro, mesmo estando aqui as questões do Rio Grande do Sul lá, e nós temos posto um embate sobre saúde. A gente teve a oferta por parte do Estado do Rio Grande do Sul para assumir, no caso de Porto Alegre, a gestão dos hospitais, oferta que de início foi aceita, depois negada pelo prefeito Sebastião Melo, mas agora, e transmitimos ontem no Gaúcha Mais, é uma crise estabelecida ou agravada em Canoas. Os prefeitos reclamam um pouco até do cálculo que é feito pelo governo do estado, daquele detalhe que envolve os 12%. Como é que o senhor responde, e se há uma intenção sua de criar um grupo de trabalho, um esforço para essas demandas? Eu estou citando Canoas porque é o exemplo que está mais presente agora, né, dessa crise na saúde. Vamos lá, deixar claro que nos 12%, recentemente o próprio presidente do Tribunal de Contas, numa entrevista, apresentou. O Tribunal de Contas tem o entendimento de que o Estado cumpre os 12%. Aliás, nós cumprimos segundo as mesmas regras que
todos os governos que nos antecederam cumpriram. Então, isso não quer dizer que a gente esteja satisfeito e que a gente não deva buscar avançar. Nós estamos dialogando, buscando construir condições de avançar em termos de investimentos em saúde. Nós pagamos as dívidas que a gente recebeu dos governos anteriores. Tinha 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívidas com fornecedores de medicamentos, com prestadores de serviços, hospitais, municípios em programas que têm cofinanciamento do Estado. Quando eu assumi, tudo isso foi pago e não se deixou atrasar mais. Nós botamos em dia a saúde no Estado e abrimos ainda espaço para investimentos que já vão chegando a 1 bilhão de reais em investimentos dentro do nosso programa Avançar na Saúde, com compra de equipamentos, construção. Agora, né, estive lá justamente em Santiago, tem um centro especializado de saúde para a mulher sendo construído com 5 milhões de reais do governo do Estado. A gente tem iniciativas do próprio hospital, a emergência da Santa Casa em Porto Alegre, teve recursos de 20 milhões de reais do governo do Estado, coisas que não aconteciam antigamente. Então a gente está ao lado dos prefeitos, estamos dialogando, né? A gente apresentou essa disposição de assumir a média e alta complexidade, especialmente no que se refere à gestão dos hospitais em Porto Alegre. O prefeito tinha sinalizado que aceitava, agora demonstra que não pretende repassar isso para o Estado. Bom, eu tenho certeza que com um bom diálogo a gente caminha soluções. Saúde é complexo, é difícil, os custos são muito maiores do que a capacidade do poder público de suportar, mas eu vou continuar determinado, né, a acertar esse Estado, encaminhando as soluções também na área da saúde, que é tão fundamental para a população. E vamos precisar muito da parceria dos prefeitos para isso. Eu vou lhe liberar em seguida para o senhor ir para o evento, mas tem uma questão que é muito cara para mim, os meninos sabem, que é a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Eu tenho a impressão pessoal de que o governo está falhando nesse enfrentamento, apesar de todas as iniciativas, dos abrigos, eu sei disso. Mas nós tivemos um aumento considerável de feminicídios, um registro, né, de um fim de semana absolutamente tenebroso e uma troca na chefia de polícia agora, que nos parece linkada a isso. Os senhores pretendem alguma medida especial, algum plano especial para poder dar uma resposta a isso? Eu sei que o senhor é também absolutamente atento a esse tema, né? Sempre falou sobre isso. Bom, é um tipo de crime muito complexo, porque todos os indicadores de crime no Rio Grande do Sul estão caindo nesses últimos anos. Homicídios caíram mais de 50% desde o início do nosso governo, roubos de pedestres caíram mais de 70%, roubos de veículos quase 90%. Então a gente tem uma redução de criminalidade forte no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um belo exemplo de redução da criminalidade e da melhoria da segurança pública no Brasil. Isso tem sido destacado nacionalmente. Os feminicídios têm um componente especialíssimo, porque boa parte do crime, né, tem uma origem passional, ocorre dentro de casa e muitas vezes sem ter a notificação adequada. Embora seja importante mencionar que a gente teve em 2022 uma média, né, até 2022 a média móvel dos feminicídios era de 9 feminicídios observados no estado por mês, e em 2024 a gente fechou com 6 feminicídios, que é uma redução de 50% na média móvel. Estou dizendo porque isso tem uma oscilação muito grande. Teve esse final de semana que gerou esse impacto muito grande e que é lamentável e que reforça a necessidade da gente avançar ainda mais nas políticas para combate à violência contra a mulher. O que eu estou determinando a nossa equipe é dar essas trocas na Polícia Civil, na Segurança Pública, e é uma ação que deve ser articulada com outras secretarias, é justamente de criar todos os canais possíveis para que as mulheres façam os registros. É uma questão online, né? Eu preciso que as mulheres possam se sentir seguras para fazer, ou se elas não fizerem, que chegue ao conhecimento do Estado quando há alguma condição de agressividade, né, de suspeita de alguma situação que possa envolver, né, um caso de agressão contra as mulheres. Se o Estado souber, ele tem que agir, mas o problema é ter um problema anterior, que é saber, ser notificado, como foi em boa parte desses casos que se tornaram, né, chocantes nessas últimas semanas, e que não tinham a notificação ao Estado. Então a gente está atuando para poder criar as condições de dar o conhecimento ao Estado, e a partir do conhecimento do Estado nós entrarmos em ação com as diversas políticas públicas que nós temos. Última, Potter, PG, se vocês tiverem questões, claro, por favor, me acionem aqui, eu passo o fone, mas bebê reborn.
Sei que vocês estão falando de bebê reborn. É uma coisa que eu descobri nas últimas 2 semanas ou 3 semanas aí. Teve um final de semana que eu estava com algum grupo de amigos conversando e descobri esse negócio. Fui até procurar no YouTube. Eu nunca tinha visto o tal do bebê reborn agora, né? Respeito. Quem faça é o que mostra o seguinte: a gente está aqui circulando no mundo dos negócios, como tem negócio para, né? Como tem business para tudo que é lado, inclusive para essa do bebê reborn. Então tem uma oportunidade de negócios aí para muita gente também, embora, né, eu acho que não consigo entender muito bem, assim, como é que as pessoas... Mas o senhor falou de uma creche de bebê reborn? Teve uma amiga que brincou assim: vou ter uma oportunidade de negócios, e uma amiga brincou no final de semana, só vamos abrir uma creche de bebê reborn. Então, olha, as oportunidades estão aí para quem quiser aproveitar, né? Tem mais essa oportunidade de negócios aí também, de uma coisa curiosa que não consigo entender, mas tem mercado pelo visto, né? Mas não é o seu caso, não vai comprar. Não é meu caso. Eu já tenho 4 cachorros para cuidar em casa, não preciso de bebê reborn, não.